Ontem, por exemplo, na Bahia, o principal jornal, à tarde, estava lançando. A Bahia vai passar agora a ser um polo de mineração, criação de 8.000 empregos diretos, um monte de investimento. Então, está na hora da gente abrir o olho, porque essas licenças ambientais para esses novos negócios têm que incluir a questão de processos e equipamentos seguros que protejam o trabalhador de mortes no trabalho. Bem, então, em queda, a gente encontrou esses sub-ramos específicos e vimos que se eleva 75%, que foi a campeã na papel e celulose, comunicação, produção de máquinas e equipamentos, borracha e plástico e química especificamente. Então, eu também não conheço nenhum programa específico nacional que tenha diretivas específicas para esses ramos de atividade. Ok, próximo. Bem, então a gente pode dar uma olhada nas circunstâncias em que ocorrem esses acidentes fatais. Então, a gente vê aí já com dados do SIM, né? Porque, como eu disse para vocês, os dados da Previdência não mostram as circunstâncias do óbito. Então, aí a gente foi para o SIM, aproximadamente 3.000 casos, e a gente, então, aqui não é mais mortalidade nem risco, aqui é proporção entre os casos. Aí a gente observa o quê? Metade, praticamente, dos casos registrados. Eu não estou dizendo, nem me comprometendo que isso é a verdade, mas dos casos registrados, a gente vê que metade é acidente com veículo. Então, está de acordo, consistente com o nosso companheiro que está fazendo aqui uma campanha da humanização do sistema de transportes, etc., etc. Mas eu não sei dizer se é esse transporte, porque no SIM não tem a KNAI, não tem informação sobre o ramo de atividade. Isso aí pode ser devido a atropelamento, choque ou queda de veículos, mas não foi possível também saber se foram devido a acidentes típicos ou de trajeto, porque o de trajeto é uma determinada política, e dentro do ambiente de trabalho seriam outras políticas, né? Aí a gente entende que a prevenção tem que correr articulada com o DETRAN. A gente, na saúde coletiva, não dialoga, a gente não se articula muito com as políticas de segurança no trânsito e que tem avançado e caminhado. Também temos que pensar que muita atividade de trabalho envolve veículo, como agricultura, construção, principalmente as grandes edificações, não é? Transporte, dentre outros. E não podemos esquecer que motocicletas, veículos de duas rodas, que em muitos países são proibidos de serem usados na atividade de trabalho, aqui no Brasil está regulamentado, há uma demanda dos próprios trabalhadores para que regulamentem e que seja oficializado, né, o acesso deles aos veículos de duas rodas, tem ocupado um lugar muito importante. A gente sabe, assim, por exemplo, de que aqui em São Paulo são 2 mortes por dia, né? E temos também uma informação que 90% dos casos hospitalizados em reabilitação em algumas unidades hospitalares são motocicletas, né? Acidentes com moto. Então, há uma outra questão que a gente tem que considerar, que nas lesões dos acidentes de trânsito são maior gravidade, então matam mais. A causa mais comum foi traumatismo craniano, seguido pelas lesões múltiplas, e afetam igualmente homens e mulheres. Vocês viram que a diferença de sexo, da proporção de acidente com veículo, não foi muito grande. Próximo. Segundo lugar, queda. E aí a gente já sabe onde é que acontece queda, né? Laje, andaime, escadas. Homens, 17%, mulheres, 7% a 9% dos casos. Próximo. Terceiro lugar, eletrocução. Homens, aproximadamente 7% a 10%, e maior e menor entre as mulheres, 4% a 6,5% dos casos, que também é prevenível. Quarto lugar, máquinas e equipamentos, entre os homens, 6,1% a 7,8%, entre as mulheres, 1,6% a 3,2%, e, pasmem,
Quinto lugar, violência interpessoal, homicídios. E vejam que a diferença entre homem e mulher já não é tão gritante. Né? Vocês viram que era mais da metade as proporções entre os homens, né? E quando chegamos entre as mulheres, isso são acidentes de trabalho, são mortes por violência interpessoal, reconhecidas e que conseguiram chegar furar a barreira do subregistro e aparecer lá na estatística do SIM. Então, isso é um fenômeno também que acontece em outros lugares do mundo, com mulheres sendo assassinadas por maridos, companheiros, namorados ou clientes, não é? Porque elas trabalham em caixa, né? Então são vítimas dos assaltos. E eu não posso me esquecer que eu estou aqui no prédio do sindicato, do sindicato dos bancários, e há muitas mortes em assaltos de pessoas trabalhadoras do bancário. Outras características, na região do corpo mais comumente atingida é cabeça e pescoço, seguida pelo tórax entre os homens e mulheres não se observador padrão definido. Então, muito já tem sido feito para melhorar a qualidade de cobertura desses sistemas e do tipo de informação disponibilizada, e eu não botei aí, e o uso dessa informação para as políticas. Porque não adianta a gente ficar fazendo boletim distribuindo se as pessoas interessadas não leem e não transformam esse conhecimento em insumo para a sua prática. Quando a gente pensou nessa oficina, eu disse logo para Rodolfo, eu não quero ir para novamente uma reunião onde a gente fique aqui fazendo uma lista de coisas que devem ser feitas e a gente não diga como nem quem vai fazer, porque nós não podemos fazer um plano nacional de prevenção de acidente de trabalho, porque nós não temos a infraestrutura nem recursos para executar. Mas a gente pode, né, se infiltrar, como a gente fazia lá 30 anos atrás, nos espaços onde a gente possa ter voz, para aí a gente, enquanto cidadãos, etc., ou técnicos, gestores, a gente poder fazer alguma diferença, porque não vamos sair daqui achando que a gente amanhã está implantando um novo sistema, um novo fluxo, porque nós não temos essa governabilidade. Os ministérios mandaram seus representantes e muitos deles, inclusive, não vão permanecer. Então, somos nós, que eu considero aqui a militância, que temos essa batata quente para resolver. Bem, então, eu sou um pouco governo, porque eu sou coordenadora de um centro colaborador que é financiado pelo Ministério da Saúde. Eu vou dizer algumas coisas boas. A gente, com a Renaste, que iniciou lá com Marco Pérez e agora continua com Carlos, Guilherme, Jorge, temos um espalhamento de unidades de saúde do trabalhador no país como nunca tivemos. 190 serestes, e temos mais uma rede importantíssima de unidades sentinela, que estão sendo responsáveis pelo registro dos casos, inclusive dos óbitos. E temos as fontes de identificação, porque, como nós vimos, o grande problema não é só análise, é também a gente identificar o nexo causal com o trabalho e registrá-lo, né? Não ficar somente sendo algo que a gente conhece, sabe, se indigna, mas não registra. Nos IMLs, que é algo que a gente usa muito pouco, e deveríamos, talvez, até desenvolver algum tipo de ação específica com os IMLs, né, Letícia? A gente já pensou até em contratar uma pessoa para ficar de plantão no IML, identificando, porque acidentes de trabalho são mortes violentas, então tem que passar pelo serviço de IML obrigatoriamente. No SAMU, que também é uma possibilidade que a gente não tem explorado suficientemente, né, e estão novas pessoas que não são tão viciadas, né, e podem ser mais susceptíveis de incorporarem algum tipo de motivação para
registro, serviços de emergência, que Rodolfo depois vai falar, e nos hospitais. E também nos boletins de ocorrência policiais, que quem estudou encontrou como um grande mecanismo de identificação de casos. Registro do caso, aí já começa, identifica, registra, né? Os mesmos serviços, próximo. Notificação e informação, então a gente tem a DO, o laudo do IML, a emissão de CAT, a notificação no SINAM, sendo que, aí, né, Rodolfo, a gente teve umas conversinhas pelo Skype, a necessidade de que essa informação não leve 2 meses para chegar no Sereste, não leve 2 meses para chegar na unidade de vigilância epidemiológica, que é o que está acontecendo. E eu acho isso importante acentuar, porque nós tivemos uma reunião com Jarbas, que é o secretário de Vigilância à Saúde do Ministério, e ele disse que ele não acha que é relevante ficar acumulando no nível central dado para ficar contando os casos e estimar a mortalidade apenas. Isso tem que se transformar em uma ação imediata. Então, tem que ser como na padaria, pão quente, imediatamente ação no nível local, no local, né? Porque o estadual já é um outro processo, mas eu não sou a pessoa melhor para falar disso, mas, de todo modo, trouxe aqui. Bem, a necessidade de rafinamento, isso já é feito, análise e divulgação dos resultados é muito pouco feita. Olha, nesses 10 últimos anos, a gente não encontrou um estudo analisando dados do SIN sobre acidente de trabalho. A análise que a gente tem é aquela do AT ou do AEPS da Previdência, sem nenhuma análise. Né? Quer dizer, se a gente não está analisando, é também possível que a gente não esteja incorporando essa informação para gerar programas. Próximo. Bem, em relação aos sistemas de notificação, de óbitos para sem trabalho, então, no SINAM tem havido um aumento, mas ainda está em torno de 1.600 casos por ano, sendo que só na Previdência, para 30 milhões, a gente tem 3 mil. Se o SINAM deve cobrir 100 mil, né, no mínimo a gente iria esperar uns 9 mil casos, 10 mil casos. Né? Então, estamos apenas com 1.600, há muito a se fazer. E no SIN são aproximadamente 3.600 óbitos por ano, sendo que no SIN, eu tomei um susto na sexta-feira, eu fui olhar a agricultura e vi que, em 2010, foram 428 casos de óbitos por acidente de trabalho na agricultura. Sabe quantos na Previdência? 19. Então, parece que o SIN pode ser uma melhor fonte de informação para determinados ramos de atividade do que o próprio sistema, que é nosso padrão ouro, que é o padrão da Previdência. Bem, nós também fizemos, né, Jorge, um diagnóstico, o ano passado, da situação da RENAST no país, focalizando os serestes. Porque a gente cresceu, a gente fica com os olhos grandes quando a gente vê o mapa todo praticamente coberto. Mas será que essas unidades estão funcionando a contento? Não é bem assim. Então, aqui, por exemplo, inspeções para avaliações de ambientes de trabalho, dos 125 serestes que informaram. Então, a gente vê que em funcionamento pleno, está aí, tem como você apontar, Silvinha, com o cursor? Apenas 3 estaduais disseram que tem isso, a atividade em funcionamento pleno, ou seja, 13%. Dos serestes regionais, melhora um pouquinho, 17%, e do total, apenas 17% aproximadamente, diz que faz inspeções em ambientes de trabalho plenamente.
Para não trazer muita numerologia para vocês, a gente sabe que 80% considera que tem uma equipe mínima, que tem uma equipe aceitável. Então, se tem equipe, se tem a sede, o que é que está faltando para essas coisas acontecerem? Tem várias razões, mas a gente sabe que um pedaço grande já foi alcançado. E é preciso agora a gente colocar uma pimenta nesse molho para ele acontecer. Em termos de notificação e investigação de acidentes de trabalho fatais, aí a coisa é ainda pior. Nos estaduais, apenas 9% considerou que tem essa atividade em funcionamento pleno. Agora, em funcionamento, vai para quase metade, né? Mas em funcionamento, não é exatamente o ideal. 19% nos regionais, 17,6% no total. Então, é preciso engrenar mais essas ações em níveis estaduais e locais. Remediação. Bem, eu advogo, luto para que a gente possa ter no país um sistema de monitoramento do subregistro anual, como se faz na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, para que a gente possa utilizar os dados da pesquisa sistemática para corrigir os dados e a gente não ficar com essa mentira que é somente 5% dos casos. Temos também que avançar na análise epidemiológica, formando pessoas, facilitando. A gente tem feito isso no nosso centro colaborador. Estamos agora, por exemplo, fechando, na semana passada, a segunda turma de treinamento para uso dos dados que estão já disponíveis. Temos também divulgado o boletim, então esse boletim saiu no dia 28 de abril, de acidentes fatais. Nós estamos com um para sair na próxima semana. Eu até gostaria que ter a lista, viu, de todo o pessoal participante em e-mail para poder a gente encaminhar, fazer disseminação. E incentivando a divulgação desse conhecimento para toda a sociedade que tem interesse para que essa informação vire realmente ação política e ação também na gestão, né? São poucos os... Bem, em relação à prevenção, a gente também sabe que são muito poucos os estudos sobre risco, situações de risco, não conformidade nas empresas. No documento que vocês receberam de referência, esse estudo que está de Miranda e Dias, que está divulgado, é um dos poucos estudos que avaliam conformidade com as NRs de empresas. E isso foi feito há mais de uma década em Salvador. Então, é preciso que novos estudos venham trazer uma contribuição sobre como é que está a situação do cumprimento das normas, pelo menos isso, né? Não, próximo, Silvia, estou acabando, né? Conclusões: a prevenção deve se dirigir prioritariamente para as indústrias manufatureiras em geral, em particular as indústrias extrativas, indústria da construção, transporte, ações, campanhas de sensibilização, difundir implicações éticas do diagnóstico, porque a gente sabe que se o médico se recusa a ou não dá o diagnóstico correto, ele não está fazendo exercício do seu dever médico, né? Próximo. Revisão dos protocolos de notificação, treinamento de profissionais dos serviços de emergência para atuarem também complementarmente à rede Sentinela. Ações específicas para grupos discriminados, né? A gente sabe que trabalhador informal não tem o reconhecimento do nexo ocupacional, porque ele já não tem direito à pensão. A gente vê que tem alguns grupos, por exemplo, como negros, né, que têm menor acesso. Trabalhador da agricultura, né? É claro que a gente sabe que não teve somente 19 óbitos em um ano nesse país, com o agrobusiness, né, tendo ampliado tanto, né? Implantar comissão de investigação de causas externas, como tem aqui em São Paulo, né?
analisar os casos de violência, com especial ênfase para também a questão de acidentes de trabalho, que temos dados, estudos, programas de violência, mas não aparece entre os casos de violência a questão do acidente de trabalho. Pode pular até o final. Obrigada.